Você já teve a sensação de que uma noite comum poderia se transformar em algo extraordinário? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um passageiro aparentemente comum entrou no meu táxi, silencioso e sereno, mas havia algo nele que me fez sentir imediatamente que esta viagem não seria igual às outras. Cada gesto, cada olhar, cada detalhe do seu comportamento parecia esconder um segredo que eu ainda não podia compreender. Mal sabia eu que aquela corrida mudaria não apenas minha noite, mas também minha percepção sobre fama, identidade e destino. Antes de seguir, se você quer acompanhar cada detalhe dessa história surpreendente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder nenhum momento desta viagem misteriosa. A noite começava com seu ritmo habitual, o trânsito tranquilo, os postes iluminando as ruas molhadas pela leve garoa da cidade. Entrei na primeira avenida, ajustando o retrovisor e respirando fundo. Quando meu passageiro entrou, notei algo imediato. Sua postura impecável, uma calma silenciosa que contrastava com o movimento apressado da cidade. Perguntei o destino, e sua resposta veio em um tom baixo e sereno, mas carregado de confiança. Senti um arrepio, algo nele era diferente, e não apenas porque eu já tinha visto figuras discretamente famosas em minha vida, mas porque ele transmitia uma energia que exigia atenção. Enquanto dirigia, observei pequenos detalhes que aumentavam meu mistério. Ele não olhava constantemente para o celular, mas pequenas vibrações indicavam mensagens importantes. Seus olhos, atentos e observadores, captavam movimentos ao redor, pedestres, outros carros, sinais sutis que eu jamais teria notado sozinho. Era quase como se ele lesse a cidade com facilidade, como se conhecesse cada curva e cada esquina melhor do que eu. Cada semáforo vermelho parecia alongar o suspense, cada curva carregava uma expectativa silenciosa, e minha curiosidade crescia a cada quilômetro percorrido. Comecei a puxar conversas casuais, mas suas respostas eram sempre breves, enigmáticas e, ao mesmo tempo, cativantes. Cada palavra, cada gesto, revelava camadas de experiência e uma vida que eu ainda não conhecia. Era fascinante perceber como alguém podia ser tão discreto e, ainda assim, carregar uma aura de importância que ninguém poderia ignorar. Ao mesmo tempo, flashes de reconhecimento começaram a aparecer. Pedestres desviavam o olhar, sorrisos contidos surgiam, pequenos gestos de identificação eram feitos de forma silenciosa, quase imperceptível para o observador comum. A viagem prosseguia e eu me via imerso em pensamentos. Quem seria esse homem? Por que parecia tão familiar para todos ao redor, menos para mim? Minha mente tentava encontrar respostas, enquanto meu corpo sentia uma tensão crescente, um misto de ansiedade e excitação. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que estava participando de algo extraordinário, algo que ultrapassava o ordinário da rotina de um motorista de táxi. A cidade, com suas luzes e ruídos, parecia um cenário preparado para a revelação que estava por vir. Se você acha que essa é apenas mais uma viagem comum, espere até descobrir o que acontece nos próximos minutos. Continue assistindo, porque a revelação vai transformar completamente o rumo desta história. Enquanto nos aproximávamos de uma área mais movimentada, percebi sinais ainda mais claros da notoriedade do passageiro, olhares discretos de reconhecimento, flashes rápidos de câmeras, gestos contidos de pessoas que pareciam identificar alguém importante sem que eu soubesse quem. Eu sentia que estava no centro de uma experiência única, observando algo que poucos teriam a chance de presenciar. O homem permanecia calmo, mas cada gesto seu carregava significado, como se estivesse consciente de que a atenção estava sobre ele, mesmo sem que fizesse qualquer esforço para chamá-la. Ao dobrar a esquina, notei a primeira pista definitiva. Uma pequena carteira, discretamente aberta, revelava uma fotografia que confirmava minhas suspeitas. Meu coração acelerou. A viagem que começou de maneira aparentemente comum estava prestes a se transformar em um momento memorável, que eu jamais esqueceria. O passageiro silencioso no banco de trás era alguém que carregava fama e mistério, alguém cuja presença mudaria a narrativa de toda a minha noite, e talvez de toda a minha percepção sobre como a vida pode surpreender. A cidade começava a assumir uma atmosfera diferente conforme avançávamos pelas ruas mais estreitas do centro. Os faróis dos carros refletiam nas calçadas molhadas, e o som dos pneus na água criava uma cadência que parecia marcar o ritmo da tensão que eu sentia. Meu passageiro continuava sentado com serenidade, quase desafiando o tempo e o espaço à sua volta, como se estivesse completamente em sintonia com o ambiente, sem nunca precisar chamar atenção. Cada movimento dele, por mais sutil, parecia carregar um propósito, e eu, motorista acostumado com passageiros comuns, sentia que estava vivendo algo fora da rotina. Enquanto dirigia, minhas mãos firmes no volante,
Comecei a reparar nos detalhes do carro e da cidade que nunca tinham me chamado a atenção antes. Pessoas nas calçadas olhavam de maneira rápida, mas evidente, para o passageiro, e alguns murmuravam discretamente entre si. Flash de câmeras de telefone surgiam de tempos em tempos, mas ele permanecia indiferente, como se estivesse acostumado com aquela atenção silenciosa. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava transportando alguém que tinha um mundo próprio, que vivia uma realidade paralela à minha, e eu fazia parte disso, ainda que temporariamente. Decidi tentar conversar mais, puxando assuntos cotidianos para quebrar o silêncio. Está indo para algum lugar especial? Ele sorriu discretamente, desviando o olhar para fora do carro, observando a cidade com atenção. Sua resposta foi simples, mas carregada de significado. Cada lugar tem sua história, basta observar. A frase ecoou em minha mente. Era como se, naquele instante, ele estivesse me mostrando que o que eu via como trivial, a cidade, os pedestres, os carros, tinha camadas que eu nunca havia percebido. Meu olhar se voltou para ele, tentando encontrar alguma pista de quem realmente era, mas seu semblante permanecia imperturbável, quase enigmático. À medida que nos aproximávamos de uma rua mais movimentada, percebi outro detalhe curioso. Pequenas ações de quem nos cercava pareciam indicar que todos reconheciam seu status, mesmo que não pudessem expressá-lo abertamente. Um garçom acenou discretamente, o motorista deu um breve sorriso de reconhecimento, e uma criança olhou com olhos arregalados antes de se voltar para os pais. Meu coração disparou. Eu estava testemunhando algo que poucos têm a chance de ver, o passageiro misterioso exercendo seu carisma silencioso sobre o mundo sem precisar de palavras. Se você está curioso para descobrir como um simples motorista vai lidar com essa situação, continue assistindo. A próxima parte da viagem revela surpresas que ninguém poderia antecipar. O ambiente dentro do carro parecia se comprimir e expandir ao mesmo tempo. A tensão era palpável, mas não desconfortável. Era a expectativa de algo grandioso prestes a acontecer. O passageiro, ainda calmo, fazia pequenos gestos com as mãos, mexendo discretamente na carteira, como se preparasse algo que iria mudar a dinâmica da viagem. Eu, curioso, tentava captar qualquer sinal, qualquer detalhe que pudesse me ajudar a entender quem ele era. Cada quilômetro percorrido parecia alongar o suspense, e meu cérebro trabalhava a 1000 por hora tentando montar o quebra-cabeça diante de mim. Ao virar uma esquina, finalmente consegui ver claramente a identidade que antes apenas suspeitava. Um olhar rápido para a carteira aberta revelou uma foto com um símbolo conhecido mundialmente. Meu coração quase parou. A viagem, que começou como rotina, agora se transformava em algo memorável, uma experiência que eu jamais teria imaginado. Cada gesto, cada sorriso discreto do passageiro, cada reação das pessoas ao nosso redor reforçava a ideia de que eu estava em meio a algo extraordinário, testemunhando de perto a vida de alguém que, até então, parecia intocável. Enquanto me aproximava do destino final, tentei processar tudo o que havia acontecido até ali. A sensação de incredulidade misturada com fascínio tomava conta de mim. Eu sentia que aquela noite ainda tinha muitos segredos a revelar, e que o momento em que ele finalmente sair do carro seria apenas o início de uma série de descobertas que transformariam completamente minha percepção sobre fama, identidade e destino. A tensão no ar era quase elétrica, e a cidade, silenciosa e iluminada, parecia compartilhar desse suspense comigo. E você acha que tudo termina aqui? Espere para ver como a reação do público e do passageiro vai mudar tudo. Continue até o final, porque a verdadeira surpresa ainda está por vir. O carro avançava lentamente, e meu passageiro olhava para fora com interesse, quase como se estivesse avaliando o mundo que o cercava. Eu percebi a confiança com que ele ocupava aquele espaço, a naturalidade com que transformava um cenário comum em algo digno de atenção. Era impressionante. Cada detalhe da noite, das luzes da cidade às reações sutis das pessoas, parecia fazer parte de uma coreografia que ele conhecia perfeitamente. E eu, motorista comum, estava inserido nesse espetáculo sem sequer ter sido convidado para ensaio. A proximidade do destino final aumentava a tensão. Meu coração batia acelerado, minhas mãos no volante tremiam levemente de expectativa. Eu sabia que aquele momento seria crucial. O passageiro misterioso não apenas mudaria a minha noite, mas também alteraria a forma como eu veria qualquer pessoa que parecesse comum à primeira vista. A viagem estava prestes a alcançar um clímax, e eu não poderia estar mais atento a cada detalhe do que estava prestes a acontecer. À medida que nos aproximávamos do bairro mais movimentado da cidade, percebi que a tensão dentro do carro aumentava. A luz amarelada dos postes refletia nas ruas molhadas, criando sombras que dançavam nas paredes e no capô do meu táxi.
Cada curva parecia prolongar a expectativa, cada semáforo vermelho uma pausa no tempo, e meu coração batia em sintonia com o ritmo da viagem. Meu passageiro permanecia calmo, quase indiferente à agitação ao nosso redor, mas havia algo em seu olhar que me dizia que ele conhecia profundamente cada detalhe daquela cidade, cada reação das pessoas, cada sussurro silencioso de reconhecimento. Enquanto dirigia, comecei a notar padrões sutis, pedestres que passavam mais de uma vez olhando discretamente, sorrisos contidos, sinais de identificação feitos de maneira imperceptível. Era como se todos ao redor tivessem conhecimento de sua identidade, mas sem nunca verbalizar. Meu passageiro, sereno, fazia gestos mínimos com as mãos, ajeitava discretamente o cinto de segurança, e cada movimento parecia coordenado com a atenção silenciosa do público. Eu sentia-me como um espectador privilegiado de um espetáculo invisível, testemunhando a presença de alguém cuja fama estava oculta, mas irremediavelmente presente. Decidi iniciar uma conversa mais próxima, tentando captar algum sinal que confirmasse minhas suspeitas. Perguntei casualmente: "Você parece conhecer bem este bairro. Costuma vir aqui com frequência?" Ele respondeu com um sorriso discreto, quase enigmático: "Conhecer é diferente de ser conhecido. Algumas pessoas percebem o que você faz mesmo sem se aproximar." A frase me atingiu. Era uma forma elegante de confirmar que minha suspeita estava correta, mas ainda assim mantendo o mistério. A sensação de estar participando de algo único aumentou, e eu percebi que cada quilômetro percorrido naquele táxi tinha valor além do que eu poderia imaginar. Se você acha que isso é apenas uma coincidência, continue assistindo. O que acontece a seguir vai provar que essa viagem é muito mais extraordinária do que parece. Enquanto avançávamos pelas ruas, o trânsito começou a mostrar sinais de reconhecimento do passageiro. Um motorista de outro carro deu um aceno discreto, um grupo de jovens olhou rapidamente e cochichou entre si. Cada reação silenciosa me deixava mais fascinado e curioso. Meu passageiro continuava calmo, aparentemente alheio, mas percebia cada detalhe, cada reação ao redor. Eu me sentia dentro de um filme, onde eu era o protagonista que tinha sido inserido em uma narrativa que jamais poderia ter imaginado sozinho. A cidade, com seus sons, luzes e sombras, parecia conspirar para criar a atmosfera perfeita para a revelação. Meu passageiro começou a mexer levemente em sua carteira, ajustando algo que eu não podia ver, mas que intuía ser importante. O ar dentro do carro estava carregado de expectativa, e eu sentia a adrenalina percorrer meu corpo. A cada curva e semáforo, minha mente tentava imaginar como seria a reação do público ao descobrir sua identidade. A cada quilômetro, a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer crescia exponencialmente. Finalmente, ao virar a última esquina antes do destino final, percebi um detalhe inconfundível. Uma notificação em seu celular mostrava o número de pessoas tentando contatá-lo, aparentemente de maneira urgente, mas ele permanecia sereno, sorrindo discretamente. Meu coração disparou. Eu estava prestes a testemunhar a culminação de toda a tensão e expectativa que se formaram durante a viagem. Cada gesto, cada olhar, cada reação ao redor convergia para um ponto crucial. O passageiro misterioso, que entrou em meu carro de maneira tão discreta, estava prestes a se revelar, e eu estava na linha de frente para presenciar algo que poucos teriam a chance de ver. Você não vai acreditar no que acontece quando ele finalmente sai do carro. Continue assistindo, porque a surpresa vai transformar completamente a narrativa desta história. O carro desacelerou à medida que nos aproximávamos do destino. Meu passageiro manteve a postura calma que o caracterizava desde o início da viagem. As pessoas nas calçadas começaram a se mover discretamente em nossa direção, demonstrando reconhecimento silencioso, como se soubessem algo que eu ainda não tinha entendido completamente. Eu sentia a intensidade daquele momento, o peso da fama oculta que emanava dele, e a certeza de que esta seria uma experiência que eu jamais esqueceria. Ao parar o carro, ele olhou para mim, sorriu levemente e disse: "Chegamos." Naquele instante, tudo ficou claro. Minha noite, minha rotina, minha percepção da cidade, tudo seria transformado por essa viagem. Eu mal podia imaginar que aquilo era apenas o início de uma sequência de acontecimentos que mudaria a forma como eu veria qualquer passageiro, qualquer pessoa e, acima de tudo, a própria cidade que eu pensava conhecer tão bem. Ao abrir a porta do carro, o ar da noite entrou com intensidade, trazendo consigo o som distante do trânsito, o murmúrio de pessoas e o aroma característico das ruas molhadas. Meu passageiro permaneceu calmo, mas percebi um leve brilho nos olhos, como se soubesse exatamente o efeito que causaria ao sair do carro. Meu coração batia acelerado, e eu senti que estava prestes a testemunhar um momento único, daqueles que ficam gravados na memória para sempre.
Cada detalhe da cidade parecia se ajustar ao seu redor, como se a própria noite estivesse participando da revelação. Enquanto ele caminhava em direção à calçada, algumas pessoas começaram a se aproximar discretamente, tentando manter a distância, mas com olhares atentos e expressões de reconhecimento. Um murmúrio sutil percorreu o grupo que observava, e flashes de celulares começaram a surgir com cuidado, quase timidamente. Eu percebia que estava no centro de algo extraordinário. Meu passageiro, até então silencioso e misterioso, era alguém cuja presença carregava fama e admiração, mas de forma discreta, quase invisível para os olhos que não sabiam observar. Decidi acompanhar mentalmente cada passo dele, enquanto ele interagia com o ambiente de maneira natural, mas repleta de impacto. Sorrisos contidos surgiam, gestos de cumprimento eram feitos com discrição, e crianças observavam com olhos arregalados. A diferença entre percepção e realidade se tornava evidente. Para muitos ele era apenas mais uma pessoa caminhando pela rua, mas para quem estava atento, a aura de influência e importância era inconfundível. Eu, como motorista que teve a oportunidade de conhecer essa faceta discreta de sua vida, me sentia parte de um espetáculo silencioso, um testemunho privilegiado de algo raro. Se você acha que a história termina quando ele sai do carro, continue assistindo. O que vem a seguir vai revelar detalhes que ninguém poderia antecipar. Ele continuou caminhando, e notei pequenas interações com as pessoas ao redor, um aceno discreto aqui, um sorriso contido ali. Cada gesto parecia cuidadosamente medido, e ao mesmo tempo natural, demonstrando familiaridade com o mundo que o cercava. Eu percebia a energia silenciosa que emanava dele, e como cada reação das pessoas ao seu redor reforçava sua presença sem que uma palavra fosse dita. Eu sentia que, naquele momento, estava diante de algo raro, uma pessoa capaz de impactar o ambiente apenas com sua postura e aura. Enquanto a multidão observava discretamente, comecei a perceber a magnitude da experiência. Meu passageiro era famoso, sim, mas sua fama era diferente do que eu imaginava. Ele não precisava de aplausos, gritos ou atenção ostensiva. Sua influência era silenciosa, discreta, mas inegável. Cada ação só parecia calcular a reação das pessoas, e ainda assim, de maneira sutil, parecia brincar com a percepção de todos ao redor. Eu sentia uma mistura de fascínio e incredulidade. A viagem que começou como rotina havia se transformado em algo memorável e profundo, revelando camadas que eu jamais esperaria conhecer. E se eu te disser que o que aconteceu a seguir mudou completamente a noite e até mesmo minha perspectiva sobre vida e destino? Fique atento, porque você não vai acreditar no que vem agora. Ao nos aproximarmos do local final de sua caminhada, percebi a atenção ainda maior das pessoas ao redor. Um grupo de fãs reconheceu discretamente, mantendo distância, enquanto outros olhares curiosos observavam cada passo. Meu passageiro caminhava com naturalidade, sorrindo levemente, interagindo apenas quando necessário, e a energia silenciosa que emanava era quase palpável. Eu, motorista que o acompanhou durante toda a viagem, percebia cada detalhe com intensidade, entendendo que a experiência que vivi não seria facilmente esquecida. Quando ele finalmente parou diante do portão de sua residência, percebi o impacto completo da situação. Pessoas que o reconheciam se afastavam discretamente, sussurrando entre si, enquanto ele mantinha a serenidade que o caracterizava desde o início. A viagem, que começou de forma aparentemente comum, agora revelava toda a magnitude de sua identidade e influência. Eu compreendi naquele instante que a história que vivenciei era rara, única, e que cada detalhe, cada reação, cada olhar tinha moldado uma experiência que transformaria para sempre minha percepção de realidade, fama e destino. Se você quer descobrir como a noite continua, e como essa experiência vai culminar em uma revelação inesquecível, não saia daí. Continue assistindo, porque a próxima parte da história vai superar tudo o que você já imaginou sobre um passageiro misterioso. Enquanto ele atravessava a calçada em direção ao portão, senti a vibração de uma energia silenciosa tomando conta do ambiente. Pessoas que estavam nas proximidades observavam com cautela, algumas tentando capturar discretamente o momento em seus celulares, outras apenas admirando em silêncio. Meu passageiro caminhava com naturalidade, como se nada extraordinário estivesse acontecendo, mas a aura que emanava era inconfundível. Cada passo dele parecia medido, cada gesto tinha um propósito, e ainda assim tudo parecia completamente espontâneo. Eu, motorista que acompanhava cada segundo, percebi a magnitude daquela experiência como se estivesse participando de algo único no mundo. Enquanto ele se aproximava do portão, percebi olhares de reconhecimento ainda mais claros. Um vizinho acenou discretamente, um grupo de jovens fez uma saudação silenciosa, e uma criança observava com olhos arregalados, encantada. Era fascinante ver como uma presença,
mesmo discreta, podia alterar a percepção das pessoas e transformar o ambiente ao redor em algo especial. Eu não conseguia desviar o olhar. Cada movimento do passageiro carregava significado, e cada reação silenciosa das pessoas ao redor reforçava a importância daquele momento. Se você acha que o impacto termina quando ele chega à porta, continue assistindo. A verdadeira surpresa ainda está por vir, e vai transformar completamente a narrativa desta história. Ele finalmente parou diante do portão, girou-se levemente e sorriu de forma discreta, mas poderosa. Esse simples gesto provocou uma onda de reconhecimento silencioso. Pessoas que antes apenas observavam, agora demonstravam sutilmente admiração. Era impossível não perceber que eu estava testemunhando uma demonstração de carisma e influência que ultrapassava qualquer conceito de fama convencional. Meu passageiro não precisava de aplausos ou gritos. Sua presença era suficiente para impressionar e encantar. Eu sentia-me privilegiado por estar ali, parte dessa experiência íntima e ao mesmo tempo impactante. Enquanto ele interagia brevemente com algumas pessoas, cumprimentando de maneira discreta e educada, percebi que cada gesto parecia cuidadosamente calibrado. Nada era exagerado, tudo era natural, como se ele soubesse exatamente como provocar efeitos sem esforço. Meu coração batia acelerado, e a percepção de que essa viagem iria se transformar em uma história que eu contaria para sempre tornou-se ainda mais intensa. A cidade continuava seu movimento normal, mas para mim, tudo parecia ampliado. Cada luz, cada sombra, cada som fazia parte de uma coreografia invisível na qual eu estava inserido. Se você acha que já viu tudo, espera até ver como ele lida com a situação dentro do portão e como essa experiência vai impactar o motorista que você acompanhou desde o início. Continue assistindo para não perder a revelação final. O passageiro finalmente entrou pelo portão, mas antes de desaparecer completamente, olhou para mim e fez um gesto de leve aceno. Naquele instante, senti que havia compartilhado algo único com ele, não apenas uma corrida de táxi, mas uma experiência que transcenderia o comum e permaneceria gravada na minha memória. Cada reação, cada silêncio, cada sorriso discreto daquela viagem compunha uma história que ninguém mais poderia vivenciar da mesma maneira. Eu compreendi que essa noite não apenas revelava a identidade do passageiro, mas também me mostrava que a vida está cheia de momentos extraordinários, mesmo nos detalhes mais sutis. Se você quer descobrir o desfecho completo desta história e como essa viagem muda a perspectiva do motorista para sempre, continue acompanhando os próximos blocos. A revelação final vai superar tudo o que você já imaginou sobre um passageiro misterioso. Depois que meu passageiro entrou pelo portão, fiquei por alguns segundos parado, processando tudo o que havia acabado de testemunhar. A cidade retomava seu ritmo usual, mas para mim, nada mais seria comum. Cada detalhe daquela viagem, cada gesto silencioso, cada olhar trocado, gravou-se em minha memória de forma intensa. Eu me perguntei quantas pessoas na vida tinham a oportunidade de presenciar algo tão único e, ao mesmo tempo, tão sutilmente extraordinário. A sensação era de que eu tinha vivido uma experiência que transcendia o tempo e espaço da noite. Enquanto dirigia de volta, refletia sobre cada momento da viagem. Cada interação do passageiro com o mundo ao redor parecia intencional, mas ao mesmo tempo natural. Era fascinante perceber como alguém podia exercer influência e transmitir importância sem precisar de palavras altas ou gestos exagerados. A cidade, iluminada pelas luzes dos postes, parecia contar uma história própria, onde cada sombra e reflexo revelavam camadas que eu jamais havia notado antes. Meu cérebro não parava de analisar cada detalhe, tentando compreender como um simples passageiro transformará completamente minha percepção de realidade. Se você acha que essa história termina aqui, continue assistindo. Ainda há acontecimentos que vão desafiar sua percepção sobre identidade, fama e destino. A viagem não acabou, e o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Enquanto seguia pelas ruas, notei que a experiência havia despertado em mim uma atenção maior ao mundo que me rodeava. Cada pedestre, cada motorista, cada luz refletida parecia ganhar novo significado. Comecei a perceber padrões que antes passavam despercebidos, detalhes que antes eram comuns, agora ganhavam uma nova dimensão. Era como se a presença do passageiro tivesse aberto meus olhos para uma camada de percepção que eu nunca havia explorado. Cada curva da estrada parecia me levar mais fundo nesse entendimento, como se eu estivesse participando de um aprendizado silencioso, mas poderoso. Ao passar por um cruzamento movimentado, percebi novamente pequenas reações de reconhecimento. Alguém acenou discretamente para a direção do portão, outros desviaram o olhar com expressões de surpresa contida. Meu passageiro tinha deixado uma marca sutil, mas inegável, no ambiente ao redor. Eu comecei a compreender que fama e influência não dependem de gestos ostensivos.
Elas podem ser exercidas silenciosamente, através de presença, postura e interação com o mundo de forma consciente. Minha percepção da vida e das pessoas mudava a cada quilômetro percorrido naquela noite. Você não vai acreditar nos detalhes que ainda serão revelados sobre a identidade e o impacto do passageiro. Continue assistindo, porque a história está longe de terminar, e cada nova revelação é mais surpreendente que a anterior. Enquanto eu avançava em direção à rua mais próxima de casa, minha mente revisitava cada momento da viagem. O silêncio absoluto do passageiro, o modo como ele observava cada detalhe, as interações discretas com quem o reconhecia, e até mesmo a forma com que manipulava sua própria energia para causar impacto sem esforço. Cada detalhe parecia meticulosamente calculado, e ainda assim natural. Eu percebia que havia testemunhado uma forma de comunicação e influência que ia muito além da aparência, das palavras ou do status convencional. Era uma experiência rara, quase mística, que deixava uma marca duradoura não apenas na minha memória, mas também na minha percepção sobre o que significa realmente ser notável. Ao chegar à minha casa, parei o carro e respirei fundo, ainda absorvendo a intensidade da noite. A experiência me ensinava algo valioso. Nem tudo que parece comum é simples, e pessoas aparentemente discretas podem ter um impacto imenso no mundo ao redor. Cada detalhe da viagem, do silêncio à observação minuciosa, mostrava que há mais na vida do que percebemos à primeira vista. O passageiro misterioso havia transformado uma noite comum em uma experiência extraordinária, e eu sabia que, daqui em diante, minha maneira de enxergar o mundo nunca mais seria a mesma. Se você quer acompanhar como a história continua e descobrir o desfecho completo dessa noite inesquecível, continue assistindo os próximos blocos. A viagem ainda reserva surpresas que vão além de tudo que você imagina sobre um passageiro misterioso. Na manhã seguinte, acordei com a sensação estranha de que algo em mim havia mudado. Não era cansaço físico, nem apenas a lembrança vaga de uma noite diferente. Era uma inquietação silenciosa, como se a experiência da noite anterior tivesse despertado uma consciência que antes permanecia adormecida. Enquanto tomava café, minha mente revisitava cada detalhe da corrida, o silêncio do passageiro, os olhares discretos, os gestos mínimos que carregavam significados profundos. Eu percebia que aquela viagem não havia terminado quando ele atravessou o portão. Ela continuava dentro de mim. Ao ligar o celular, notei algo curioso. Notícias locais circulavam nas redes sociais mencionando movimentações discretas no bairro onde deixei o passageiro. Nenhum nome era citado diretamente, mas as descrições eram claras para quem estivesse atento. Comentários surgiam cheios de especulações, teorias e suposições. Alguns diziam ter visto alguém importante, outros afirmavam que era apenas exagero. Eu lia tudo em silêncio, sentindo um misto de surpresa e confirmação. Eu sabia o que tinha visto. Eu tinha vivido aquilo. Se você acha que a história termina quando a noite acaba, continue assistindo. O impacto dessa viagem começa a se revelar justamente quando o dia nasce. Ao longo do dia, voltei ao trabalho como sempre. Peguei novos passageiros, percorri as mesmas ruas, ouvi histórias comuns, reclamações cotidianas, risadas passageiras. Mas algo estava diferente. Eu observava mais. Prestava atenção aos detalhes. O tom de voz das pessoas, a forma como se vestiam, os silêncios entre uma frase e outra. Era como se o passageiro misterioso tivesse me ensinado, sem dizer uma palavra, a enxergar além da superfície. Cada pessoa parecia carregar uma história invisível, assim como ele carregava naquela noite. Em uma das corridas, uma passageira comentou casualmente sobre influenciadores famosos que viviam tentando se esconder da exposição. Ela dizia que era impossível alguém realmente importante passar despercebido. Eu apenas sorri, mantendo o silêncio. Dentro de mim, eu sabia que aquilo não era verdade. Algumas pessoas dominam a arte de ser vistas sem se expor, de serem reconhecidas sem se anunciar. Aquele passageiro era a prova viva disso. Durante a tarde, percebi que algo ainda mais curioso estava acontecendo. Alguns passageiros começaram a mencionar, de forma indireta, histórias parecidas, encontros inesperados, pessoas simples que se revelavam extraordinárias, momentos breves que mudavam perspectivas inteiras. Era como se a cidade estivesse sussurrando variações da mesma história, refletindo aquilo que eu havia vivido. A experiência deixava de ser apenas minha e parecia ecoar no cotidiano urbano. E se eu te disser que o passageiro não saiu completamente da minha vida naquela noite? Continue assistindo, porque o próximo encontro muda tudo. No final do dia, enquanto estacionava para encerrar o turno, recebi uma notificação inesperada no aplicativo de corridas. Um nome que eu não reconhecia, mas um endereço que me fez congelar por um instante.
Era a mesma região da noite anterior. Meu coração acelerou. A lógica dizia que era coincidência, mas a intuição dizia o contrário. Aceitei a corrida com as mãos levemente trêmulas, sentindo que estava prestes a cruzar novamente uma linha invisível entre o comum e o extraordinário. Ao me aproximar do ponto de embarque, observei o ambiente com atenção redobrada. As mesmas luzes, o mesmo silêncio elegante da rua, a mesma atmosfera carregada de expectativa. Desta vez, eu não era mais o motorista alheio aos sinais. Eu sabia o que procurar. Sabia reconhecer o peso dos detalhes. Quando a porta traseira se abriu, senti um déjà vu profundo, como se a história estivesse se dobrando sobre si mesma. A figura que entrou no carro não disse nada de imediato. Apenas se acomodou com a mesma serenidade de antes. Não precisei olhar pelo retrovisor para saber. Eu reconheceria aquela presença em qualquer lugar. A energia silenciosa, o controle absoluto do próprio espaço, a calma de quem entende perfeitamente o mundo que observa. A viagem estava recomeçando, mas agora, eu já não era o mesmo motorista da primeira vez. Se você quer descobrir o que acontece quando o motorista e passageiro se encontram novamente, continue acompanhando os próximos blocos. A história se aprofunda, e as revelações que vêm a seguir vão mudar completamente tudo o que você pensa sobre encontros, destino e identidade. O silêncio dentro do carro era diferente daquela primeira noite. Não era mais carregado de mistério puro, mas de reconhecimento. Eu sentia que, de alguma forma, ambos sabíamos que aquele reencontro não era casual. Ajustei o retrovisor com cuidado e, por um breve instante, nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu de leve, quase imperceptivelmente, como quem confirma algo que não precisa ser dito em voz alta. Nenhuma palavra foi trocada naquele momento, mas a comunicação era clara. A história ainda não havia terminado. Arranquei com o carro devagar, respeitando o ritmo daquela situação delicada. A cidade estava mais tranquila, com menos movimento, como se também estivesse observando aquele segundo encontro com atenção silenciosa. Perguntei o destino, e novamente ele respondeu de forma simples, sem detalhes excessivos. Era o mesmo tom calmo, firme, seguro. Porém, desta vez, eu percebi algo novo em sua postura, uma abertura sutil, como se estivesse disposto a permitir que aquela experiência avançasse para além do anonimato absoluto. Enquanto dirigíamos, notei que ele observava menos a cidade e mais a mim. Não de forma invasiva, mas com curiosidade genuína. Era como se estivesse avaliando não apenas o motorista, mas a transformação que aquela primeira viagem havia provocado. Senti um leve desconforto misturado com orgulho. Eu sabia que não era mais apenas alguém conduzindo um veículo. Eu era parte de uma narrativa que ele próprio reconhecia como significativa. Depois de alguns minutos em silêncio, ele falou: "Nem todo mundo presta atenção." A frase foi dita sem contexto aparente, mas eu entendi perfeitamente. Respondi com honestidade. Depois daquela noite, eu comecei a ver as pessoas de outra forma. Ele assentiu levemente, como se aquela resposta confirmasse algo importante. Pela primeira vez, senti que o mistério começava a se transformar em conexão. A conversa seguiu de forma fragmentada, mas profunda. Ele falava pouco, mas cada frase carregava peso. Comentou sobre como a fama pode ser uma prisão disfarçada de privilégio, sobre como o anonimato se torna um luxo raro. Eu ouvia com atenção, percebendo que aquela corrida não era apenas um deslocamento físico, mas uma travessia emocional e existencial. A cidade passava do lado de fora como um pano de fundo distante, quase irrelevante diante da densidade daquele diálogo silencioso. À medida que avançávamos, percebi novamente os olhares externos. Mesmo à noite, mesmo com discrição, algumas pessoas reconheciam a presença dele. A diferença agora era que eu entendia o que estava acontecendo. Não havia mais confusão, apenas consciência. Eu via como ele modulava sua energia, como escolhia quando ser visto e quando se tornar invisível. Era uma habilidade refinada, construída com tempo, experiência e, talvez, sacrifício. E se eu te disser que ele decide revelar algo que nunca contou a um estranho antes? Continue até o final, porque essa revelação muda o rumo da história. Em determinado momento, ele respirou fundo e disse algo que me marcou profundamente. Poucas pessoas me veem quando não estou representando. Aquela frase caiu como um peso silencioso dentro do carro. Eu compreendi que, de alguma forma, ele estava ali não apenas porque precisava de um transporte, mas porque precisava de um espaço onde pudesse existir sem expectativas, sem câmeras, sem personagens, apenas como alguém comum, ainda que extraordinário.
A responsabilidade daquele momento me atingiu com força. Eu percebi que aquele passageiro confiava em mim mais do que eu poderia imaginar. Não para guardar segredos específicos, mas para preservar um silêncio respeitoso, uma normalidade rara. A corrida seguia, mas o tempo parecia desacelerar, como se o mundo estivesse nos concedendo aquele intervalo precioso. Quando nos aproximamos do destino, ele voltou a se calar. O ambiente ficou denso novamente, mas agora era uma densidade confortável, quase íntima. Eu sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Não uma grande revelação pública, mas uma decisão pessoal, silenciosa, que teria impacto duradouro. O carro desacelerou, e eu senti que aquele segundo encontro estava preparando o terreno para algo ainda maior. Se você quer descobrir o que ele decide revelar e como essa escolha afeta definitivamente a vida do motorista, continue acompanhando os próximos blocos. A história entra agora em sua fase mais profunda e transformadora. O carro parou suavemente em frente ao edifício, mas ele não abriu a porta de imediato. O motor continuava ligado, e por alguns segundos nenhum de nós se moveu. Aquela pausa dizia mais do que qualquer diálogo anterior. Eu mantive as mãos no volante, atento, respeitando o espaço daquele silêncio que parecia necessário. Foi então que ele quebrou a quietude com uma pergunta simples, porém inesperada. Você acredita que as pessoas mudam quando ninguém está olhando? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por alguns instantes antes de responder, consciente de que aquela não era uma pergunta casual. Disse que acreditava que, na ausência de expectativas, as pessoas finalmente mostravam quem realmente são. Ele sorriu de forma contida, como se aquela resposta confirmasse uma hipótese antiga. Pela primeira vez, virou-se completamente para mim, deixando de lado qualquer barreira invisível que ainda restasse. Ele então começou a falar, não como um milionário, não como uma figura pública, mas como alguém cansado de ser interpretado o tempo todo. Contou que aquela primeira noite, quando foi confundido com motorista, havia sido libertadora. Pela primeira vez em anos, ninguém queria algo dele. Não havia pedidos, julgamentos ou admiração forçada. Apenas uma conversa simples, humana. Disse que aquele momento havia ficado na sua mente mais tempo do que qualquer reunião ou evento importante. Você já parou para pensar no peso de nunca poder ser anônimo? Continue ouvindo, porque essa confissão muda completamente o sentido da história. Enquanto ele falava, percebi que aquela revelação não era feita por impulso. Era algo guardado, cuidadosamente protegido. Ele explicou que vive cercado de pessoas, mas raramente acompanhado. Que confiança, no seu mundo, é um recurso mais raro do que dinheiro. E que, naquela noite, dentro de um carro comum, encontrou algo que não comprava há muito tempo: normalidade. A forma como ele descrevia essa experiência fez com que eu revisse minha própria rotina. Quantas vezes eu havia subestimado o valor da minha vida simples? Quantas vezes reclamei de algo que, para ele, era um privilégio inalcançável? Aquela conversa silenciosamente invertia os papéis de quem ensinava e quem aprendia. Eu já não me sentia pequeno diante da posição dele, apenas consciente da singularidade daquele encontro. Ele respirou fundo antes de continuar. Disse que decidiu me chamar novamente porque precisava confirmar se aquela sensação havia sido real. Se não tinha sido apenas um efeito momentâneo. E agora, sentado ali, percebia que não havia se enganado. O ambiente continuava o mesmo, o tom da conversa continuava honesto, e eu continuava sendo alguém que o via sem filtros. Mas o que acontece quando alguém poderoso decide confiar em um completo desconhecido? O próximo trecho revela uma decisão inesperada. Foi então que ele revelou algo que mudou tudo. Ele estava considerando passar um tempo vivendo fora do seu círculo habitual, sem seguranças, sem aparições públicas, sem identidade exposta. Não como fuga, mas como experimento pessoal. Disse que precisava lembrar quem era antes de tudo aquilo. E, de forma direta, afirmou que eu fazia parte dessa decisão, porque representava o único vínculo genuíno que ele havia construído fora daquele universo artificial. Senti um misto de incredulidade e responsabilidade. Não era uma proposta explícita, mas uma abertura clara para algo maior. Eu compreendi que aquele convite implícito não envolvia dinheiro ou status, mas confiança. E confiança, naquele contexto, era mais valiosa do que qualquer recompensa material. O silêncio voltou a se instalar, mas agora carregado de expectativa. Ele finalmente abriu a porta, mas antes de sair, disse algo que ecoou na minha mente. Às vezes, a pessoa certa aparece quando você menos espera, no lugar mais improvável. Em seguida, fechou a porta com cuidado e seguiu para dentro do edifício,
deixando para trás uma sensação de que aquela história estava apenas começando. Se você quer descobrir como essa decisão impacta a vida do motorista e até onde essa relação inesperada pode chegar, continue acompanhando. O próximo bloco marca o início de uma transformação que ninguém poderia prever. Os dias seguintes passaram com uma estranha sensação de expectativa suspensa. Eu seguia minha rotina normalmente, aceitando corridas, cruzando a cidade de ponta a ponta, mas minha mente insistia em retornar àquela conversa. Não havia promessa formal, nem data marcada, nem instruções. Ainda assim, algo tinha sido colocado em movimento. Era como se uma porta tivesse sido aberta, mesmo sem que eu soubesse exatamente o que havia do outro lado. Tentei racionalizar o ocorrido. Disse a mim mesmo que aquilo não passava de uma conversa intensa, fruto de um momento específico. Pessoas dizem coisas profundas o tempo todo, especialmente quando estão cansadas ou vulneráveis. Mas, no fundo, eu sabia que aquela situação era diferente. Havia uma intenção clara por trás das palavras dele, uma decisão que começava a ganhar forma longe de holofotes, contratos e agendas. Na terceira noite após o reencontro, o aplicativo tocou novamente. O nome não apareceu, apenas um endereço familiar. Meu coração acelerou de forma involuntária. Aceitei a corrida tentando manter a calma, mas era impossível ignorar a sensação de que algo concreto estava prestes a acontecer. Ao chegar ao local, ele já me aguardava, vestindo roupa simples, sem qualquer sinal de quem realmente era para o mundo exterior. Entrou no carro com naturalidade, como se aquela fosse a coisa mais normal do mundo. Cumprimentou-me com um aceno discreto e disse apenas: "Hoje não vamos ao mesmo lugar." O tom era sereno, mas carregava determinação. Iniciei a corrida sem questionar, percebendo que aquele momento marcava uma transição silenciosa. Não se tratava mais de testar sensações, mas de agir sobre elas. Você continuaria dirigindo sem fazer perguntas? O que acontece agora redefine completamente essa relação inesperada. Durante o trajeto, ele explicou que havia tomado uma decisão. Não temporária, não impulsiva. Disse que precisava experimentar uma vida onde pudesse caminhar sem ser reconhecido, tomar decisões sem conselhos interessados, errar sem manchetes. E que, para isso, precisava começar pequeno. Um deslocamento simples. Um dia comum. Uma rotina emprestada. Ouvir aquilo me fez perceber a dimensão do que estava sendo proposto, ainda que de forma indireta. Não era apenas sobre anonimato, mas sobre identidade. Sobre reconstruir a própria percepção de valor fora do dinheiro e da influência. Ele falava com clareza, como alguém que finalmente aceita enfrentar um desconforto necessário para recuperar algo essencial. Chegamos a um bairro afastado do centro, simples, quase invisível para quem vive nos círculos mais altos da cidade. Ele pediu que eu estacionasse e descesse com ele por alguns minutos. Hesitei internamente, mas concordei. Caminhamos lado a lado pela calçada, misturados a pessoas comuns, sem que ninguém notasse sua presença. Pela primeira vez, vi um sorriso genuíno se formar em seu rosto. Não era contido, nem estratégico. Era leve. Imagine viver anos sem poder experimentar algo tão simples quanto caminhar sem ser observado. Continue assistindo para entender o impacto real desse momento. Ele comentou como aquela sensação, apesar de banal para mim, era quase terapêutica para ele. Disse que precisava de alguém que não lembrasse constantemente de quem ele era no papel social, mas de quem ele podia ser como pessoa. Não pediu nada explicitamente, mas deixou claro que aquela experiência não terminaria ali. Voltamos para o carro e seguimos em silêncio. O ambiente parecia diferente, mais leve, como se o peso invisível tivesse sido temporariamente suspenso. Ao se despedir, ele agradeceu de forma sincera, sem formalidades. Antes de sair, disse algo que consolidou tudo: "Isso não é um favor. É uma necessidade." Fiquei ali parado por alguns segundos após vê-lo desaparecer entre as pessoas. Eu compreendi que aquela história havia ultrapassado o limite de uma simples curiosidade ou coincidência. Algo real estava sendo construído, passo a passo, longe dos olhos do mundo. E, sem perceber, eu havia me tornado parte fundamental desse processo. Se você quer saber até onde essa decisão vai levar e quais riscos surgem quando alguém poderoso escolhe viver como invisível, continue acompanhando. A partir daqui, nada será simples novamente. A partir daquela noite, os encontros passaram a acontecer com mais frequência, sempre de forma discreta, sempre sem aviso prévio. Nunca havia um padrão claro, e talvez essa fosse justamente a intenção. Ele surgia em diferentes pontos da cidade, às vezes em bairros movimentados,
às vezes em lugares esquecidos pelo tempo. Cada corrida era uma tentativa silenciosa de se inserir em uma realidade que, para ele, sempre esteve fora de alcance. Eu percebia o esforço que fazia para se adaptar. Observava como prestava atenção em detalhes simples, pessoas discutindo preços em mercados, conversas triviais em filas, risadas sem pretensão. Aquilo tudo parecia novo para ele, como se estivesse redescobrindo o mundo em escala humana. Em alguns momentos, comentava com curiosidade genuína. Em outros, permanecia em silêncio, absorvendo tudo como alguém que sabe que aquela experiência é frágil e temporária. Com o tempo, comecei a sentir o peso daquela situação. Não por medo imediato, mas pela consciência de que aquela escolha não estava isenta de riscos. Alguém como ele não desaparece facilmente. Sempre há olhares atentos, interesses ocultos, pessoas que vivem da vigilância constante. E, inevitavelmente, essa vida paralela começaria a gerar ruídos. Até onde é possível manter uma vida dupla sem consequências? Continue assistindo, porque os primeiros sinais de conflito começam agora. Em uma dessas noites, notei algo diferente. Um carro nos seguiu por alguns quarteirões, mantendo distância, mas constante. Tentei não demonstrar preocupação, mas minha atenção se intensificou. Ele percebeu quase ao mesmo tempo. Seus ombros ficaram tensos, e o silêncio voltou a pesar dentro do veículo. Não era paranoia, era experiência. Ele sabia reconhecer quando o anonimato começava a falhar. Perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas seu tom denunciava cautela. Disse que aquilo era parte do preço de tentar sair do roteiro esperado. Explicou que, quando alguém foge do papel que lhe foi atribuído, o sistema reage. Pessoas fazem perguntas, conexões são refeitas, padrões são analisados. Aquela liberdade, por mais simples que parecesse, ameaçava uma estrutura muito maior. Ainda assim, ele não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, disse que, mesmo com riscos, aquela experiência estava lhe devolvendo algo essencial: clareza. Clareza sobre quem realmente se aproximava dele por interesse e quem se aproximava por afinidade. Clareza sobre o quanto sua identidade pública havia engolido sua identidade pessoal. E se o preço da liberdade for maior do que o esperado? Fique atento, porque a tensão só aumenta a partir daqui. Naquela noite, ao final da corrida, ele me olhou com seriedade incomum. Disse que talvez eu começasse a perceber mudanças ao meu redor também. Pessoas fazendo perguntas, situações estranhas, coincidências desconfortáveis. Não como ameaça direta, mas como efeito colateral inevitável. Aquilo me fez entender que eu não era mais um observador neutro. Eu estava envolvido, gostando ou não. Refleti sobre isso enquanto voltava para casa. Até que ponto eu estava disposto a seguir adiante? Não havia contrato, não havia compensação formal, não havia garantias. Apenas uma relação construída sobre confiança mútua e silêncio. E, curiosamente, isso tornava tudo ainda mais sério. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Clientes curiosos, perguntas vagas, olhares prolongados. Nada explícito, mas suficiente para acender um alerta interno. Eu percebia que aquela história estava deixando de ser apenas pessoal para se tornar algo maior, mais complexo. Ainda assim, em nenhum momento pensei em me afastar. Algo dentro de mim dizia que aquela jornada, por mais incerta que fosse, precisava ser concluída. Se você quer descobrir como essa tensão se transforma em um ponto de ruptura e quais decisões precisarão ser tomadas quando o anonimato começa a ruir, continue acompanhando. O próximo bloco marca o início do confronto entre liberdade e exposição. A tensão que antes se manifestava apenas em pequenos sinais começou a ganhar forma concreta. Não era mais uma sensação vaga ou um desconforto silencioso. Havia algo no ar que tornava cada encontro mais cuidadoso, cada decisão mais calculada. Eu percebia isso no modo como ele observava os arredores antes de entrar no carro, no tempo que levava para escolher onde sentar, no silêncio estratégico que adotava em determinados trajetos. Aquela liberdade recém-descoberta começava a cobrar seu preço. Em uma noite particularmente movimentada, ele entrou no carro com o semblante fechado. Não havia o sorriso leve das caminhadas recentes nem a curiosidade tranquila de antes. Disse apenas para seguir adiante, sem indicar destino imediato. Obedeci, sentindo que aquela corrida não era comum. O tráfego estava intenso, e as luzes da cidade refletiam no para-brisa como fragmentos de um mundo que parecia cada vez mais distante da simplicidade que ele buscava. Depois de alguns minutos, ele falou com voz baixa, porém firme.
Disse que haviam começado a fazer perguntas dentro do seu círculo habitual. Nada direto, nada acusatório, mas insistente o suficiente para indicar que algo não se encaixava mais. Explicou que sua ausência em certos eventos, mudanças sutis de rotina e até pequenas decisões administrativas haviam despertado atenção. O sistema, como ele havia previsto, começava a reagir. O que acontece quando alguém poderoso sai do roteiro que todos esperam? Continue assistindo, porque a resposta não é simples, nem indolor. Enquanto ele falava, senti o peso da responsabilidade crescer. Eu compreendia que aquela experiência, que começou como um respiro pessoal, agora ameaçava estruturas muito maiores. Não se tratava apenas da imagem dele, mas de interesses financeiros, acordos silenciosos e expectativas alheias. A liberdade individual, naquele contexto, não era vista como virtude, mas como risco. Ele confessou que começava a se perguntar até onde poderia ir sem colocar outras pessoas em perigo. Não mencionou nomes, mas ficou claro que eu estava incluído nessa equação. Disse que não se arrependia de nada, mas que precisava ser honesto sobre as possíveis consequências. Pela primeira vez, senti que ele considerava interromper aquela vida paralela não por medo próprio, mas para proteger quem estava ao seu redor. Você abriria mão da própria liberdade para proteger alguém que mal conhece? Pense nisso enquanto a história avança. Paramos em um local discreto, longe do fluxo principal. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de decisões não verbalizadas. Ele saiu do carro por alguns instantes, caminhou alguns passos e voltou, como se estivesse tentando organizar pensamentos que não encontravam ordem. Ao retornar, disse algo que mudou o tom da noite. Precisava se afastar por um tempo. Não como ruptura definitiva, mas como pausa estratégica. A forma como falou deixava claro que aquela decisão não era fácil. Havia frustração, mas também maturidade. Ele reconhecia que o anonimato que buscava não poderia existir indefinidamente sem confronto direto com o mundo que havia construído. Disse que aquela pausa não apagava o valor da experiência, mas talvez fosse necessária para que ela não se tornasse destrutiva. Eu ouvi em silêncio, respeitando aquele momento. Não tentei convencê-lo do contrário nem fazer perguntas. Sabia que algumas decisões precisam ser tomadas sem interferência externa. Ainda assim, senti uma perda antecipada, como se algo precioso estivesse sendo colocado em suspensão indefinida. Antes de sair, ele agradeceu novamente, mas desta vez com um tom mais grave. Disse que, independentemente do que acontecesse depois, aquela fase havia mudado sua forma de enxergar o mundo e as pessoas. Prometeu que, se houvesse uma forma segura de retomar, ele saberia como me encontrar. Se você quer descobrir se essa pausa representa o fim ou apenas o início de algo ainda maior, continue acompanhando. O próximo bloco revela as consequências emocionais inesperadas dessa separação silenciosa. O tempo avançou de maneira estranha após a pausa. Não era apenas a ausência dele que se fazia sentir, mas a mudança silenciosa que ficou. A rotina voltou a ocupar os dias, as corridas se sucediam, os rostos se repetiam, mas algo havia se deslocado internamente. Eu percebia isso na forma como observava as pessoas, na atenção redobrada aos detalhes simples, no valor que passei a dar a conversas que antes seriam apenas ruído. Aquela experiência não havia sido interrompida, ela havia sido incorporada. Em algumas noites, eu passava pelos mesmos bairros onde caminhamos juntos, e a memória surgia sem esforço. Lembrava do sorriso genuíno, da surpresa diante da normalidade, do alívio quase infantil de ser invisível. Perguntava-me se ele ainda conseguia manter viva aquela sensação em meio às pressões que, inevitavelmente, haviam retornado. A ausência de respostas criava um vazio curioso, não doloroso, mas reflexivo. Você já percebeu como algumas pessoas mudam sua vida mesmo ficando pouco tempo nela? Continue assistindo, porque o impacto dessa história ainda não terminou. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em uma manhã comum, recebi uma ligação de um número desconhecido. Não havia identificação, apenas o toque insistente. Atendi com cautela. Do outro lado, uma voz calma pediu que eu confirmasse meu nome e, em seguida, disse que alguém gostaria de falar comigo mais tarde, em local neutro. Não houve ameaças, nem explicações. Apenas uma informação clara: ele não havia desaparecido. O resto do dia passou lentamente. Cada corrida parecia mais longa, cada espera mais densa. A expectativa retornava, mas agora acompanhada de uma maturidade diferente. Eu não esperava mais revelações grandiosas, apenas honestidade. Quando a noite chegou, segui para o endereço combinado. Era um lugar simples, quase anônimo,
escolhido com precisão. Ele já estava lá quando cheguei. Vestia-se com a mesma simplicidade de antes, mas algo havia mudado em sua postura. Havia menos urgência e mais firmeza. Cumprimentou-me com um olhar direto e um sorriso discreto. Disse que precisava falar comigo antes de tomar uma decisão definitiva. Aquela frase, por si só, carregava peso suficiente para silenciar qualquer pergunta imediata. O que alguém perde, e o que ganha, quando decide ser fiel a si mesmo? Preste atenção, porque a resposta começa agora. Ele explicou que a pausa havia sido necessária, mas reveladora. Ao se afastar daquela vida paralela, percebeu o quanto ela havia se tornado essencial. Não como fuga, mas como referência. Disse que voltou ao seu mundo com mais clareza, mas também com mais incômodo. Nada parecia encaixar como antes. As reuniões soavam vazias, as decisões pareciam automáticas, e a sensação de estar representando retornava com força redobrada. O contraste o fez entender algo fundamental. Não era possível apagar a pessoa que ele havia sido naqueles dias de anonimato. Aquela versão não era um intervalo, era uma parte legítima de quem ele era. E ignorá-la seria, inevitavelmente, uma forma de se perder novamente. Ele falava com serenidade, mas também com convicção. Não havia mais dúvida, apenas a necessidade de escolher o caminho menos confortável. Ao final da conversa, ele não fez pedidos diretos nem promessas. Apenas disse que estava disposto a reorganizar sua vida de forma que aquela liberdade tivesse espaço real, ainda que limitada. E que, para isso, precisava de pessoas que não o enxergassem como um símbolo, mas como alguém em construção constante. O olhar que lançou naquele momento dizia mais do que qualquer palavra. Se você quer descobrir qual decisão ele toma e como essa escolha redefine definitivamente essa relação improvável, continue acompanhando. O próximo bloco conduz a história para seu ponto mais decisivo. A ausência dele começou a revelar efeitos que eu não havia previsto. Nos primeiros dias, tudo parecia apenas mais silencioso, mais comum. Mas, à medida que o tempo avançava, percebi que aquela experiência havia alterado minha percepção de normalidade. As corridas se tornaram mais mecânicas, as conversas mais previsíveis, e a cidade, antes cheia de nuances, passou a parecer repetitiva. Não era tédio. Era contraste. Eu havia visto de perto como alguém acostumado ao excesso valorizava o mínimo. E isso me fez questionar o quanto eu próprio deixava passar despercebido. Pequenos gestos, encontros breves, diálogos simples. Tudo aquilo ganhou uma dimensão diferente depois que ele se afastou. Era como se aquela história tivesse ampliado meu campo de visão e, ao mesmo tempo, me tornado mais consciente da fragilidade das conexões humanas. Você já sentiu que algo importante terminou sem realmente acabar? Continue assistindo, porque essa pausa esconde mais do que parece. Com o passar das semanas, comecei a notar mudanças sutis ao meu redor. Algumas pessoas pareciam mais curiosas do que o normal. Perguntas vagas surgiam em conversas despretensiosas. Nada direto, nada explícito, mas suficiente para indicar que aquela história havia deixado rastros. Não havia perseguição, mas havia atenção. E a atenção, naquele contexto, era suficiente para gerar cautela. Eu mantinha a rotina intacta, consciente de que qualquer alteração poderia ser interpretada como sinal. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado ocasionalmente surgia como um eco distante. Não com medo, mas com lucidez. Eu sabia que, quando alguém poderoso se move fora do esperado, o impacto nunca se restringe apenas a ele. Pessoas comuns acabam tocadas por essas ondas invisíveis. Em meio a isso, comecei a refletir sobre o que aquela relação representava de fato. Não havia amizade no sentido tradicional, nem parceria formal. O que existia era um espaço raro de autenticidade, construído sem intenções ocultas. E talvez fosse exatamente por isso que aquela ausência pesasse tanto. Não era a falta da pessoa, mas a falta daquele espaço onde nada precisava ser provado. Será que conexões verdadeiras precisam de tempo ou apenas de contexto? Pense nisso enquanto a história avança. Houve noites em que considerei que aquele capítulo havia se encerrado definitivamente. Que o retorno dele ao mundo habitual tivesse apagado qualquer possibilidade de continuidade. Mas, curiosamente, essa ideia não me trazia frustração. Havia uma aceitação madura, quase serena. Algumas experiências não existem para durar, mas para transformar. E essa já havia cumprido parte de seu propósito. Mesmo assim, algo permanecia em aberto. Não como expectativa ansiosa, mas como intuição silenciosa.
Uma sensação de que aquela história ainda não havia alcançado seu ponto final. Não por insistência minha, mas porque certas decisões, quando adiadas, apenas amadurecem. E o silêncio dele, longe de significar esquecimento, parecia carregar elaboração. Continuei seguindo minha vida, atento, presente, mais consciente. Se ele voltasse, eu estaria preparado para ouvir. Se não voltasse, ainda assim, algo essencial havia sido aprendido. E isso, por si só, já tornava tudo válido. O reencontro não aconteceu de forma abrupta nem cinematográfica. Ele surgiu como tudo naquela história havia surgido, com discrição. Recebi a mensagem no fim de uma tarde comum, sem detalhes excessivos, apenas um local e um horário. Não havia explicações, nem pedidos. Ainda assim, eu soube imediatamente que aquele momento carregava um peso diferente. Não era mais sobre experimentar o anonimato, mas sobre assumir escolhas. Cheguei ao local alguns minutos antes. Era um espaço simples, afastado do fluxo intenso, escolhido com a precisão de quem aprendeu a evitar excessos. Quando ele apareceu, percebi de imediato a mudança. Não era apenas na postura ou na forma de se vestir, mas na presença. Havia uma serenidade firme, como alguém que passou por conflitos internos profundos e, finalmente, encontrou um eixo. Ele cumprimentou-me com naturalidade e sentou-se no banco do passageiro sem cerimônia. Durante os primeiros minutos, não falamos. Não por desconforto, mas por reconhecimento mútuo do que aquele silêncio representava. A cidade seguia do lado de fora, indiferente, enquanto dentro do carro uma decisão amadurecida se consolidava. Foi ele quem rompeu o silêncio, dizendo que havia feito escolhas difíceis nos últimos dias. Algumas pessoas não entenderam, outras resistiram, mas ele manteve sua posição. Você teria coragem de contrariar expectativas construídas ao longo de uma vida inteira? Continue assistindo, porque essa decisão redefine tudo. Ele explicou que não abandonaria o mundo que construiu, mas também não permitiria que ele o engolisse novamente. Disse que havia reorganizado compromissos, delegado funções e estabelecido limites claros. Não como fuga, mas como reposicionamento. Pela primeira vez, ele não falava de liberdade como algo temporário, mas como um princípio a ser protegido. A parte mais surpreendente veio em seguida. Ele disse que aquela experiência, aquelas corridas, aquelas conversas, aqueles silêncios, haviam sido o catalisador dessa mudança. Não porque eu tivesse feito algo extraordinário, mas justamente porque não fiz. Não pedi, não julguei, não projetei expectativas. Eu ofereci presença sem cobrança. E isso, segundo ele, foi o espelho mais honesto que havia encontrado em anos. Às vezes, o maior impacto que causamos na vida de alguém vem daquilo que não exigimos. Reflita sobre isso enquanto a história avança. Ele deixou claro que não queria transformar aquela relação em algo institucional, previsível ou utilitário. Não se tratava de contratos, cargos ou recompensas. O que ele propunha era simples e, ao mesmo tempo, raro: continuidade sem posse. A possibilidade de ainda existir aquele espaço onde ele pudesse ser apenas alguém em trânsito, sem papéis definidos. Ouvir aquilo me trouxe clareza. Eu compreendi que aquela história nunca foi sobre ascensão social ou aproximação de poder. Foi sobre equilíbrio. Sobre como duas realidades distintas se encontraram em um ponto improvável, e ao se chocarem, revelaram verdades incômodas e libertadoras para ambos. Quando a corrida chegou ao fim, ele não fez discursos finais nem promessas grandiosas. Apenas agradeceu, com um tom que carregava respeito genuíno. Antes de sair, disse algo que sintetizou tudo: nem toda mudança precisa ser vista para ser real. Em seguida, fechou a porta e seguiu seu caminho, agora consciente do espaço que havia conquistado dentro de si. Fiquei ali por alguns instantes, refletindo. Eu sabia que aquela história não precisava de um desfecho tradicional. Ela já havia cumprido seu propósito. Não transformou apenas a vida de alguém poderoso, mas também a minha, ao mostrar que valor, presença e dignidade não dependem de posição social. Dependem de escolha. Se essa história fez você refletir sobre identidade, escolhas e liberdade, continue acompanhando até o final. Os próximos blocos conduzem à conclusão que revela o verdadeiro significado desse encontro improvável. Depois daquele reencontro, nada voltou a ser exatamente como antes, e, curiosamente, nada precisou mudar de forma visível. A cidade continuava a mesma, as ruas seguiam cheias, os dias avançavam com sua previsibilidade habitual. Ainda assim, havia uma diferença fundamental na forma como eu ocupava aquele espaço.
Cada corrida passou a carregar um grau maior de atenção, não por vigilância, mas por presença. Eu estava mais inteiro em cada momento, mais consciente do valor do que parecia banal. Não houve novos encontros imediatos. E isso, longe de gerar ansiedade, confirmou que a decisão tomada havia sido madura. Ele não precisava provar nada, nem eu precisava esperar algo. A relação havia encontrado um ponto de equilíbrio raro, onde a continuidade não dependia de frequência, mas de significado. Saber disso trouxe uma tranquilidade inesperada, quase libertadora. Você já percebeu como algumas histórias continuam vivas mesmo quando não estão acontecendo? Continue assistindo, porque o verdadeiro impacto começa agora. Com o passar das semanas, notei mudanças sutis em mim mesmo. Passei a ouvir mais e julgar menos. A perceber histórias escondidas em rostos apressados. Cada passageiro carregava algo invisível, e eu já não os via apenas como trajetos a cumprir. Aquela experiência havia expandido meu olhar, transformando meu trabalho em algo mais humano, mais atento, sem que eu precisasse verbalizar isso para ninguém. Em determinado momento, surgiram notícias nos meios de comunicação. Nada explícito, nada sensacionalista. Pequenas notas sobre reestruturações, mudanças de postura, decisões inesperadas vindas de alguém que sempre foi previsível em sua grandiosidade. Para o mundo, eram ajustes estratégicos. Para mim, eram ecos claros daquela busca silenciosa por autenticidade. Eu reconhecia os sinais, mesmo quando ninguém mais parecia notá-los. E se as maiores transformações acontecessem longe dos aplausos? Pense nisso enquanto a história avança. Nunca comentamos diretamente sobre essas mudanças. Não era necessário. Havia um entendimento tácito de que certas conexões não precisam de validação externa. O que foi vivido já estava integrado à trajetória de ambos, de formas diferentes, mas igualmente profundas. Certa noite, enquanto dirigia por um bairro tranquilo, percebi algo que me fez sorrir. A sensação de pertencimento não estava mais ligada a lugares, pessoas ou circunstâncias específicas. Ela havia se deslocado para dentro. Eu não precisava mais de encontros extraordinários para sentir significado. A extraordinária havia sido a lição, não o evento. Essa percepção trouxe um encerramento natural à jornada. Não um fim definitivo, mas uma conclusão consciente. Algumas histórias não precisam continuar para sempre para serem completas. Elas existem para ajustar rotas, redefinir prioridades e revelar verdades que estavam soterradas pela rotina. E essa havia feito exatamente isso. Ao estacionar o carro no fim daquela noite, desliguei o motor e permaneci ali por alguns instantes. O silêncio já não era carregado de mistério ou expectativa. Era um silêncio pleno, confortável, sinal de que algo havia encontrado seu lugar. Eu sabia que, independentemente do que viesse depois, aquela experiência permaneceria como um marco invisível, porém determinante. Se você quer entender como essa história se encerra de forma definitiva e qual é a mensagem final que ela deixa, continue acompanhando. Os próximos blocos revelam o sentido mais profundo desse encontro improvável. Os dias seguintes transcorreram com uma quietude diferente. A ausência de encontros frequentes com ele deixou espaço para reflexões mais profundas. Eu percebia que, mesmo sem contato constante, havia algo que permanecia vivo dentro de mim. Cada corrida, cada conversa, cada pausa nos sinais de trânsito se tornava um momento de atenção e valorização do que antes passava despercebido. O aprendizado não estava no evento em si, mas na forma como ele transformava minha percepção cotidiana. Em algumas noites, revisitei mentalmente cada detalhe das conversas. Lembrava das palavras sobre liberdade, anonimato, escolhas e identidade. Percebi que cada frase carregava camadas de significado que só se revelavam com o tempo. Era impressionante como a presença de alguém podia alterar a forma como enxergamos não apenas o mundo, mas a nós mesmos. A experiência havia se tornado um espelho silencioso, refletindo verdades que eu ainda não havia percebido plenamente. Você já percebeu que algumas lições chegam sem aviso e permanecem para sempre? Continue assistindo, porque o impacto dessa história ainda tem camadas a revelar. Certa manhã, enquanto dirigia em um bairro movimentado, notei pequenas coincidências que pareciam tecer um fio invisível entre minha rotina e a dele. Pessoas comentando discretamente sobre decisões inesperadas, movimentações silenciosas, mudanças sutis de comportamento. Para qualquer observador comum, eram apenas detalhes. Para mim, eram ecos claros de que as escolhas dele estavam moldando algo maior, ainda que de forma quase imperceptível. Com o tempo,
compreendi que aquela relação improvável não precisava de encontros físicos frequentes para continuar influenciando meu dia a dia. Havia algo intangível, porém presente, a consciência de que decisões silenciosas e momentos breves podem ter efeitos duradouros. Cada corrida que eu dirigia parecia carregar um peso maior de atenção e presença, como se a própria vida estivesse me ensinando a valorizar cada instante. O que você faria se tivesse a chance de transformar sua percepção do mundo sem alterar sua rotina? Preste atenção, porque é exatamente isso que a experiência dele proporciona. Em determinado momento, recebi uma mensagem breve e discreta dele. Apenas uma frase: não é sobre distância, é sobre intenção. Aquilo não precisava de explicação. Eu compreendi imediatamente. O espaço entre nós, físico ou temporal, não diminuía a relevância do impacto que ele havia causado. A relação havia se tornado uma força silenciosa, moldando percepções e escolhas sem precisar de presença constante. A partir desse ponto, passei a aplicar de forma consciente as lições aprendidas. Observei com mais atenção, ouvi com mais cuidado, valorizei a autenticidade em cada gesto. Pequenos atos de bondade, paciência e compreensão passaram a ter mais peso em minhas ações. Eu não apenas recordava o que havia vivido com ele, mas incorporava isso em cada decisão diária, tornando a experiência transformadora e contínua. Antes de encerrar aquela noite, refletindo sobre tudo, percebi que a história havia cumprido seu papel. Não precisava de encerramentos dramáticos ou finais espetaculares. A transformação já existia, silenciosa, presente em cada detalhe da vida cotidiana. Eu compreendi que a verdadeira mensagem daquela experiência estava em reconhecer o valor do invisível, do simples, do humano. Se você quer ver como essa jornada chega ao seu fechamento definitivo e qual é a mensagem mais profunda que fica, continue acompanhando. Os próximos blocos conduzem à conclusão emocional e reflexiva dessa história improvável. À medida que os dias se sucediam, percebi que a experiência com ele havia deixado um impacto silencioso, porém profundo, em minha forma de enxergar o mundo. Cada corrida, cada interação, cada instante de observação passou a ter um significado maior. Eu não apenas dirigia, mas percebia a vida pulsando em detalhes que antes me escapavam. O aprendizado não estava mais apenas em lembrar de palavras ou momentos, mas em aplicar uma nova sensibilidade à realidade ao meu redor. Certa tarde, enquanto cruzava ruas quase desertas, lembrei-me das palavras dele sobre anonimato e liberdade. Pensar nelas me trouxe uma consciência renovada. A verdadeira liberdade não se mede por ausência de obrigações, mas pela capacidade de escolher quem somos, mesmo em meio a expectativas externas. A reflexão me fez perceber que aquelas corridas não eram simples trajetos, mas trajetórias internas, momentos de introspecção guiados por uma presença que, mesmo ausente fisicamente, permanecia influente. Você já refletiu sobre como encontros inesperados podem transformar sua percepção de vida? Continue assistindo, porque a lição mais profunda ainda está por vir. Durante algumas semanas, eu passei a notar como pequenas escolhas podiam alterar completamente o ambiente ao meu redor. Gestos simples, decisões corajosas, ou mesmo silêncio escolhido, passavam a influenciar não apenas minha experiência, mas também a das pessoas com quem interagia. Compreendi que a experiência dele não estava limitada ao carro ou ao tempo que compartilhamos. Ela havia se estendido para o meu cotidiano de forma invisível, moldando minhas ações e minha atenção ao mundo. Quando finalmente nos encontramos novamente, não houve drama nem espetáculos. Apenas um olhar que carregava reconhecimento mútuo do que havíamos vivido e aprendido. Ele não precisou dizer muito. O que estava não dito tinha mais peso que qualquer explicação. Havia maturidade, discernimento e a compreensão de que o valor daquela relação não se media em quantidade de encontros, mas na profundidade de cada momento compartilhado. O que você faria se percebesse que a maior lição vem de alguém que aparece e some de forma inesperada? Continue acompanhando para entender a conclusão dessa história. Naquele encontro, ele compartilhou algo que parecia simples, mas carregava complexidade. Sua intenção não era apenas experimentar anonimato, mas entender o impacto real de sua própria presença no mundo. Disse que, ao se colocar em situações comuns, sem papéis pré-estabelecidos, descobriu verdade sobre si mesmo e sobre os outros. Cada ação, cada gesto, cada reação havia lhe oferecido uma perspectiva inédita e libertadora. Ele então revelou que pretendia integrar essas descobertas à sua vida, não de forma drástica, mas consistente. A liberdade, como ele disse, não é ausência de obrigações, mas escolha consciente sobre como cada ação influencia a própria trajetória e a de quem nos rodeia. E que, de certa forma, eu havia sido parte fundamental desse processo, não como mentor, mas como espelho silencioso,
alguém que permitiu que ele se visse de forma honesta. Se você quer descobrir como essa história se encerra de forma definitiva e quais lições finais ficam, continue acompanhando. O próximo bloco inicia o fechamento emocional e reflexivo da narrativa. À medida que a história avançava para seu desfecho, percebi que a verdadeira transformação não estava em grandes gestos, mas nos efeitos silenciosos que permaneciam após cada encontro. Cada corrida, cada conversa, cada instante compartilhado sem expectativas moldava não apenas a percepção de quem ele era, mas também a minha própria compreensão sobre liberdade, escolhas e humanidade. O impacto era invisível, mas inegavelmente presente. Em uma tarde tranquila, reflete sobre como aquela experiência havia alterado minha percepção de poder, influência e sucesso. Ele não precisava exibir riqueza ou status para que sua presença fosse relevante. Pelo contrário, foi justamente ao se colocar fora de seu universo habitual, sem adornos ou estratégias, que mostrou sua humanidade de forma mais clara e inspiradora. Eu percebi que as lições mais profundas da vida muitas vezes vêm de encontros inesperados e de gestos silenciosos. Você já imaginou que uma única conexão pode mudar sua forma de enxergar o mundo inteiro? Continue assistindo, porque o encerramento dessa história revela o sentido mais profundo de tudo. Nos encontros seguintes, que se tornaram cada vez mais esporádicos, ele manteve a mesma postura: presença sem imposição, diálogo sem cobrança, atenção sem julgamento. Cada instante parecia cuidadosamente equilibrado para não sobrecarregar nem depender de expectativa. Aprendi, junto com ele, que o valor de uma relação não é medido pelo tempo que dura, mas pela intensidade e sinceridade de cada momento. Com o passar do tempo, percebi que a influência dele havia se estendido para todas as áreas da minha vida. Passei a valorizar a simplicidade, a ouvir mais, a observar melhor e a reconhecer o impacto de pequenas ações. Não era uma lição teórica, mas prática, aplicada no cotidiano. Cada decisão, mesmo a mais trivial, passou a ser pensada com mais consciência, inspirada pela experiência silenciosa de compartilhar trajetos e conversas com alguém que vivia além do esperado. O que você faria se entendesse que as lições mais importantes da vida chegam de forma silenciosa, mas poderosa? Continue prestando atenção, porque o próximo bloco traz a conclusão definitiva. Em um dos últimos encontros, ele me disse algo que sintetizou toda a experiência: a vida não precisa de holofotes para ser transformadora. Às vezes, é nos momentos invisíveis que descobrimos quem realmente somos. Aquela frase ecoou em mim de forma intensa. Não era apenas uma reflexão sobre ele, mas sobre todos nós. O verdadeiro impacto da presença de alguém não está em sua fama ou riqueza, mas na autenticidade que transmite e no espaço que nos permite crescer. Ao final do encontro, não houve despedidas dramáticas nem promessas grandiosas. Apenas a consciência mútua de que algo importante havia acontecido e que continuaria a ressoar em nossas vidas, mesmo à distância. Cada um retornou ao seu mundo, carregando consigo o aprendizado de que liberdade, autenticidade e atenção são mais valiosos do que qualquer riqueza ou status. Se você quer descobrir a mensagem final desta história e entender o significado completo de toda essa experiência, continue para o próximo bloco. Ele encerra a narrativa de forma definitiva, revelando as lições mais profundas. Chegamos ao ponto de fechamento da história, onde tudo se conecta e as lições ganham sua forma definitiva. Não houve acontecimentos espetaculares nem finais cinematográficos, mas o impacto permanecia profundo e duradouro. A experiência havia revelado, de forma silenciosa e gradual, que a vida é transformada não pelo que vemos, mas pelo que sentimos e absorvemos de cada interação significativa. Nos últimos encontros, tudo parecia mais leve. A pressão externa, a necessidade de demonstrar poder ou riqueza, havia sido substituída por uma autenticidade quase tangível. Ele caminhava, falava e agia de forma simples, consciente do efeito de cada escolha. E eu, por minha vez, aprendi a perceber o valor do silêncio, da presença sem cobrança e da atenção genuína aos detalhes que antes passavam despercebidos. Você já percebeu que as maiores lições da vida nem sempre são anunciadas? Continue atento, porque esta conclusão traz o sentido mais profundo de toda a narrativa. O ponto mais impactante não foi o reencontro em si, mas a integração dessa experiência no cotidiano de cada um. Ele não precisava se mostrar para ser relevante. Eu não precisava entender tudo para absorver as lições. Cada trajeto, cada conversa silenciosa, cada instante compartilhado se tornou referência, modelo de como relações verdadeiras podem influenciar sem dominar, ensinar sem impor e transformar sem exigir. Com o passar do tempo, ficou evidente que essa experiência havia se tornado um marco invisível, mas permanente. Ela moldou atitudes,
decisões e percepções em nossas vidas. Eu passei a valorizar gestos simples, a observar mais atentamente as pessoas ao meu redor e a reconhecer a profundidade das conexões humanas. Ele, por sua vez, aprendeu que liberdade e autenticidade não precisam de aplausos, holofotes ou reconhecimento público para existir. Você já pensou em quantas oportunidades de aprendizado estão escondidas nos pequenos encontros do dia a dia? Esta história é um exemplo de que o impacto pode ser silencioso, mas profundo. O que permanece como mensagem central é que autenticidade e liberdade estão interligadas. Ao buscar anonimato e simplicidade, ele encontrou clareza sobre quem realmente era e sobre o valor das interações humanas genuínas. Ao me permitir observar e compartilhar brevemente essa jornada, eu compreendi o poder do silêncio, da atenção e da escolha consciente. A lição final é que relações verdadeiras não dependem de status ou tempo, mas da qualidade da presença e da profundidade da experiência compartilhada. Ao encerrar essa fase final, percebi que nada precisava ser explicado em detalhes. O sentido estava em cada gesto, cada momento, cada palavra silenciosa que moldou nossas vidas. A história, embora aparentemente simples, carregava uma mensagem universal. A transformação real vem de encontros inesperados, da atenção genuína e da coragem de ser autêntico, mesmo quando ninguém está observando. Se você refletiu com esta história, leve consigo a ideia de que liberdade, autenticidade e presença são tesouros que não se compram, não se exibem e não precisam de aplausos. A verdadeira riqueza está nas escolhas conscientes, nas conexões genuínas e na capacidade de transformar vidas de forma silenciosa, mas profunda.